O SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, e a FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, apresentam mais um programa da série Reage Brasil. Hoje, com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que vai falar sobre os mitos da globalização. Segundo ele, um fenômeno ideológico a serviço dos poderosos. Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, o que é exatamente a globalização da economia ou a mundialização dos mercados? Nos últimos 20, 30 anos, houve uma grande expansão das atividades econômicas internacionais. Comércio, os investimentos de empresas, os fluxos financeiros, particularmente, cresceram muito, né? Então, do final dos anos 80 para cá, e sobretudo agora na década de 90, começou a se usar muito intensamente esse termo globalização ou mundialização para tentar caracterizar esses movimentos internacionais crescentes, econômicos, financeiros, como se fossem um fenômeno novo e muito abrangente, né? Eu sustento a tese de que essa caracterização é deficiente, enganosa, muito exagerada, que a expansão das atividades internacionais econômicas, embora significativa, não tem nem de longe o alcance que sugere o uso abusivo e tão intenso de termos como globalização. Se você analisa assim com cuidado os dados da economia internacional, os dados dos movimentos internacionais, você verifica que, apesar da expansão recente, a dimensão nacional da atividade econômica ainda é largamente predominante, sobretudo nas economias de maior porte, nas economias de maior peso, né? Você verifica, por exemplo, que o comércio internacional representa uma parcela relativamente pequena da produção total, algo como 10, 15% do produto mundial. Você verifica que os investimentos internacionais são relativamente pequenos quando comparados aos investimentos totais que ocorrem nos países. Não chegam a representar muito mais do que 5% do total da formação de capital na economia mundial. Você verifica que os fluxos financeiros domésticos, especialmente nos países grandes, são muito maiores do que os fluxos de longo prazo internacionais, e vai por aí. Isso nos países fortes. E nos países ditos emergentes, como é que a globalização se comporta? Quer dizer, como é que o senhor analisa o efeito dessa globalização? Nos países em desenvolvimento também há muito exagero quanto ao alcance desse fenômeno. O que há, inclusive, é a repetição de padrões anteriores e não uma nova era. Nós estamos, por exemplo, agora em 97, 98, vivendo uma crise financeira e cambial de uma parte significativa dos chamados mercados emergentes, inclusive o Brasil. Isso pode ser caracterizado, ou tem se caracterizado, como uma crise da globalização financeira. Mas, na verdade, essa crise atual é muito parecida com outros episódios especulativos financeiros internacionais nos quais os mercados latino-americanos estiveram envolvidos desde o século XIX, né? Por exemplo? Então, por exemplo, o Brasil, logo depois da independência, se engajou num processo de tomada de empréstimos externos na década de 20 do século passado, que resultou numa crise financeira gravíssima, que atingiu não só o Brasil, como vários outros países latino-americanos que também participaram de uma bolha financeira que houve nos mercados europeus naquele período, né? E foi assim várias vezes no século XIX, depois no século XX. Então, o que eu queria te dizer, eu estou falando isso para não apenas para fazer comparações históricas, mas para mostrar que há muita falsa novidade na chamada globalização, no discurso sobre a globalização. Quer-se criar a impressão na cidadania de que nós estamos diante de um movimento avassalador, inédito e irreversível, contra o qual nada se pode fazer. Pois é, o senhor tem defendido a tese de que a globalização é um fenômeno ideológico. Por quê? Porque eu diria que a globalização pode ser vista, como deve ser vista, também como um fenômeno ideológico, porque eu observo que esse discurso ele não é politicamente inocente, ele serve a determinados propósitos. É o discurso preferido dos interesses que operam mais amplamente em escala internacional, nos países desenvolvidos e na periferia subdesenvolvida do mundo, né? São as grandes empresas, os grandes interesses financeiros que operam internacionalmente, os governos dos países mais poderosos.
que patrocinam, difundem e divulgam esse discurso, que é um discurso conveniente porque ele cria nos desavisados a impressão de que nós estamos diante de um processo de unificação do mundo, que é uma coisa, em princípio, simpática, né? Porque quem de nós não quer a superação dos egoísmos nacionais, a superação das barreiras, das discriminações nacionais, das guerras entre países, né? Esse movimento da suposta globalização pode sugerir aos incautos que nós estamos diante de um processo que é basicamente positivo, pelo menos no longo prazo, para a humanidade. Mas isso não é verdade. Não é o que tem acontecido. O que está acontecendo é um processo de expansão das atividades internacionais que é muito mais limitado do que parece, sobretudo no campo produtivo e sobretudo no que diz respeito à circulação do ser humano, que teria que ser o aspecto mais fundamental da chamada globalização. Se houvesse de fato globalização, os seres humanos poderiam circular livremente nesse globo supostamente unificado, e o que se constata é o contrário, é que as restrições à movimentação dos trabalhadores entre países aumentou, né? Você tem, por exemplo, fala-se muito na queda do Muro de Berlim. Até alguns ideólogos queriam considerar essa queda do Muro de Berlim como um marco de um suposto fim da história, né? Fala-se pouco, entretanto, que há um muro muito maior, muito mais sofisticado, eletronicamente, tecnologicamente, extensão muito maior, na fronteira do México com os Estados Unidos. É verdade que é um muro que impede a entrada nos Estados Unidos, ao passo que o Muro de Berlim impedia a saída. Mas é um muro que obstrui a circulação internacional de trabalhadores mexicanos, latino-americanos, que gostariam de ir para a pátria da chamada globalização, que são os Estados Unidos, não podem. Mas os americanos, o governo americano, as empresas americanas insistem que num mundo globalizado não pode haver, da parte de países como México, Brasil e outros, restrições ao movimento internacional do capital. Esse sim tem que ter total liberdade, ainda que isso não convenha necessariamente ao interesse nacional desses países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Professor, o senhor tem afirmado que a globalização é um fenômeno ideológico. Por quê? Bom, enquanto fenômeno ideológico, além de servir ao propósito que eu já mencionei, que é no fundo de remover resistências nacionais, políticas, sindicais, a operação internacional dos grandes grupos econômico-financeiros dos países mais adiantados, há um outro aspecto que é importante na discussão da chamada globalização como fenômeno ideológico, que é o uso que dela se faz por parte de governos fracos e omissos para descarregar em cima de um suposto fenômeno mundial que ninguém controla a responsabilidade por problemas que surgem nos países. Isso é verdade não só em países, isso é verdade não só para países em desenvolvimento, como o Brasil, mas também para países desenvolvidos, onde a globalização virou uma espécie de cortina de fumaça, ou bode expiatório, se você quiser, de uma série de problemas que são provocados, no essencial, por erros e omissões das políticas econômicas dos países onde esses problemas se manifestam. Então, fiquem alertas, por exemplo, o seguinte: se aumenta o desemprego num país como o Brasil, não falta quem apareça na mídia, autoridades, ex-ministros, empresários, para responsabilizarem a chamada globalização pelo desemprego que ocorre aqui no Brasil. Mas se você analisa o desemprego que existe no Brasil nos anos 90, sobretudo agora nos anos mais recentes, desde 96, 97 e 98, sobretudo 98, você verifica que ele se deve fundamentalmente a opções e a omissões da política econômica brasileira. Nós só temos desemprego recorde nos centros urbanos brasileiros em 1998, porque a economia brasileira foi submetida ao longo dos últimos anos a políticas econômico-financeiras temerárias, que deixaram o país em posição vulnerável, com grande desequilíbrio nas suas contas externas, com grande desequilíbrio nas contas públicas e fortemente dependente de mercados financeiros internacionais que são instáveis. Essas medidas políticas, elas teriam sido tomadas a partir de 95, já no governo Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real? A política econômica brasileira, ela tomou um rumo de acumulação de desequilíbrios externos a partir de 94.
E no início do Plano Real, o Brasil acumulou grande sobrevalorização cambial, que nunca foi inteiramente corrigida, abriu de forma descuidada a sua economia às importações, descuidou da promoção de exportações, descuidou do controle das contas públicas e ficou numa posição vulnerável. Quando os mercados internacionais passaram de uma fase de crédito abundante para uma fase de retração, foi um Deus nos acuda. E o governo brasileiro, especialmente o Banco Central, foram obrigados a adotar medidas de proteção da posição brasileira que cobram um preço muito elevado em termos de desemprego aqui no Brasil. Mas não é só na questão do desemprego que a globalização é usada de forma a lançar areia nos olhos da opinião pública. Eu vejo também, por exemplo, que se atribui a venda de empresas brasileiras, privadas e públicas, a empresas estrangeiras, a essa suposta inevitável globalização, quando na realidade as empresas brasileiras estão pressionadas, sofrendo as consequências de políticas econômicas brasileiras, taxa de juros muito mais alta do que a internacional, em caráter permanente, estupidamente mais alta em momentos de turbulência financeira externa, custos tributários mais altos do que em outros países, um sistema tributário que discrimina o produtor nacional na competição com importações do mercado interno, um sistema de valorização cambial persistente que induz a importação e prejudica o esforço exportador das empresas brasileiras. Aí você vê tudo isso, né? Juros altos, custo tributário elevado, câmbio valorizado, falta de políticas de comércio exterior adequadas, falta de política industrial. Aí vem um gaiato e diz, as empresas brasileiras são incompetentes e com a globalização não há outra saída senão vendê-las a empresas estrangeiras. Isso não é globalização, sabe o que é isso? Tem outra palavra, tem outro nome isso, chama-se desnacionalização, produzida não por um movimento internacional impessoal que ninguém controla, mas pelas opções que o governo brasileiro tem feito nos anos recentes. Na sua avaliação, opções equivocadas. Claro, porque só uma pessoa inteiramente iludida pela retórica da chamada globalização é que imagina que, por exemplo, do ponto de vista de um país, seja indiferente se as empresas que operam nele são controladas por brasileiros, por nacionais ou por estrangeiros. Aí vem mais um mito da chamada globalização, a ideia de que nós estamos diante de empresas que não têm vínculo nacional, as chamadas transnacionais, mais uma palavra enganosa que induz a erro. As empresas ditas transnacionais, na grande maioria dos casos, são empresas com um centro de gravidade nacional claramente identificável. Ainda que elas não queiram identificar esse centro de gravidade nacional quando operam no exterior, que a elas interessa passar para a opinião pública dos países onde elas operam ou querem operar, que elas são neutras, transnacionais, multinacionais. Mas elas estão organicamente ligadas aos seus estados nacionais. Estão organicamente ligadas aos seus estados nacionais, a base onde opera a sua matriz, concentram decisões estratégicas, na maior parte dos casos, nas suas matrizes, nos seus países de origem, concentram atividades fundamentais como pesquisa e desenvolvimento nos seus países de origem. Então, um país que deixa, como o Brasil vem fazendo, deixa que as suas empresas sejam vendidas em massa a investidores estrangeiros, está se resignando a um papel eternamente periférico. Porque as empresas vão operar aqui, mas vão operar a partir de centros de decisão que não estarão mais no Brasil. Isso terá consequências para o potencial de desenvolvimento do Brasil como economia, para o potencial de formação de recursos humanos altamente qualificados, para a criação de tecnologia aqui, para a criação de conhecimento. Vamos nos conformar, se essa tendência continuar, a um status de país de segunda ou terceira ordem. E o Brasil, com o tamanho que tem, com o potencial que tem, não pode aceitar isso passivamente, a meu ver. O mercado de trabalho tem passado por mudanças profundas nos últimos anos, mas os resultados da evolução tecnológica têm beneficiado apenas uma parcela da humanidade. Boa parte da população mundial não dispõe de condições para uma vida digna. No Brasil, a situação é mais grave, porque direitos sociais já conquistados por outros povos, como educação, saúde e moradia, ainda não passam de sonho para grande parte dos brasileiros. Mais difícil mesmo é acreditar que um país com tantas potencialidades como o nosso não seja capaz de garantir a seu povo direitos essenciais. Você
pode ajudar a resgatar o sentimento de solidariedade, vital para a construção de uma nação justa. Faça contato com o Sindicato dos Engenheiros e participe dos debates sobre um novo modelo de desenvolvimento nacional. Você pode ajudar a mudar a cara do nosso país. Um dos princípios da globalização defende a ideia de que os Estados nacionais têm que interferir menos nas economias. O senhor concorda? É a outra face da ideia de que nós temos um processo de globalização dominado por grandes empresas privadas que perderam o referencial nacional, as chamadas transnacionais. A outra face dessa retórica é a ideia de que os Estados nacionais estão sendo obrigados a reduzir o seu papel econômico pelas forças transnacionais da globalização. Essa ideia é uma ideia muito exagerada e bastante distorcida, eu diria, sabe? Porque você nota, sabe qual é o problema dessa discussão toda? É que raramente as pessoas que dela participam se preocupam em olhar os dados macroeconômicos internacionais. Se o fizessem com mais frequência, veriam que a retórica tem uma ligação muito remota com a realidade. Por exemplo, nesse ponto que você levantou agora. É curioso notar que, em pleno suposto triunfo do chamado neoliberalismo, outra palavra enganosa, depois a gente volta a isso se for o caso, o Estado, nos países mais desenvolvidos, me refiro à Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, Canadá, o Estado não diminuiu a sua presença agregada nas economias. Pelo contrário, aumentou a sua participação no PIB na grande maioria dos países de onde se originou essa ideologia supostamente neoliberal. É curioso notar como, por exemplo, o gasto público como proporção do PIB, a receita pública como proporção do PIB, o déficit público como proporção do PIB, a dívida pública como proporção do PIB, tudo isso aumenta desde o final dos anos 70 até os anos 90. Portanto, em pleno triunfo do chamado neoliberalismo. Então, eu acho que nós, que somos um país ainda relativamente atrasado, que tem uma mentalidade arraigada de caráter colonial e não consegue ainda pensar por conta própria com facilidade, nós temos que nos libertar desses chavões que circulam pelo mundo em busca de consumidores incautos. Um deles é a globalização, outro é a ideia de empresas transnacionais, outro é a ideia de neoliberalismo. Tudo isso é muito mais ideológico do que real. E os países onde essas ideologias têm raízes, têm origem, usam essas ideologias em caráter instrumental para favorecer seus interesses, mas não as aplicam nacionalmente, ou pelo menos não as aplicam com o vigor que eles julgam que países como o Brasil devam seguir. Não, você veja, é impressionante verificar como, a despeito de privatizações importantes que houve, por exemplo, na Europa, a respeito de várias decisões de desregulamentação importantes que houve, é impressionante verificar como o Estado Nacional nesses países mais adiantados não está diminuindo, ao contrário, como eu disse, está aumentando o seu peso na economia. Então, não foi com aquela coisa do faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma fantasia para consumo de gente desinformada a ideia de que o Estado está definhando. Nos países que pesam, que têm interesses, que sabem quais são os seus interesses, o Estado Nacional está sendo defendido e protegido, aperfeiçoado para enfrentar, inclusive, os novos desafios que a expansão das atividades internacionais coloca. Né? Então, é só na periferia atrasada do mundo que os Estados nacionais definham. Mesmo no Brasil, viu? É impressionante notar como é deslocado o debate econômico brasileiro, porque este governo que está aí, o governo Fernando Henrique Cardoso, tem muitos problemas, muitos defeitos, eu já apontei vários deles aqui, mas ele não tem a característica de ser um governo realmente neoliberal, porque durante o período de vigência do governo Fernando Henrique, é curioso notar que o Estado aumentou a sua participação na economia brasileira, aumentou a carga tributária fortemente e mais ainda o gasto público com proporção do PIB, e o déficit público com proporção do PIB, e a dívida pública brasileira com proporção do PIB. Então é a ação contradizendo o discurso? Não, o que há é o seguinte, esse governo é um governo, o neoliberalismo é uma ideologia tão ultrapassada,
tão velha que nem sequer cabe o prefixo neo. Melhor seria chamá-la de paleoliberalismo, tal o seu caráter regressivo, antiquado. Não pode ser aplicada por nenhum país que pesa. Ela serve mais como um propósito desmobilizador, com um propósito assim, de erodir as resistências nacionais, né? Então, este governo que está aí, embora não seja, como ele insiste em dizer, neoliberal, é um governo que tem outras características altamente danosas, do meu ponto de vista, ao interesse brasileiro. É um governo que está muito intimamente ligado ao circuito internacional de poder, especialmente financeiro, que tornou a economia brasileira refém dos mercados financeiros internacionais e que não pode, na verdade, hoje, fazer nada que divirja da orientação dada por esses interesses financeiros internacionais acoplados a interesses nacionais, financeiros, empresariais. Essa coligação econômico-financeira é que está por trás da política econômica desse governo, que é uma política desnacionalizante, que vulnerabilizou o país e deixou à mercê desse hospício em autogestão que são os mercados financeiros mundiais hoje. Que cenário o senhor vislumbra para o Brasil a continuar essa política econômica adotada atualmente? Olha, o Brasil tem um futuro problemático com essa política econômica que tem adotado nos anos recentes. O Brasil tende a perder autonomia, tende a perder soberania, e isso é uma das piores coisas que pode acontecer com o país, porque enquanto satélites, nós não temos futuro, por uma razão muito simples. No mundo, do jeito que ele está estruturado, as nações cuidam fundamentalmente do seu interesse. A cooperação internacional, pode haver amizade entre os povos, mas tudo isso é muito limitado pelo choque de interesses, que é o que prevalece na prática. O governo americano, o governo francês, o governo alemão tem que responder primordialmente, prioritariamente aos seus eleitorados, aos seus interesses nacionais. Então eles poderão até se interessar em ajudar outros países, mas só o farão se isso for, no longo prazo, consistente com os interesses nacionais aos quais eles respondem. Então nós não podemos de forma alguma adotar políticas econômicas como essas que têm sido adotadas no Brasil, que delegam na realidade o nosso futuro a decisões externas, a fatores que nós não controlamos, né? Isso que está sendo feito no Brasil é um atentado muito grave à própria soberania do país. E como nós estamos aí sofrendo um processo de lavagem cerebral, do qual faz parte essa retórica, às vezes vagabundérrima, da globalização, nós estamos anestesiados, e a opinião pública brasileira, as forças políticas brasileiras não estão, a meu ver, reagindo com suficiente clareza, com suficiente firmeza aos riscos que essa política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso coloca para a autonomia do país e para as nossas perspectivas de desenvolvimento nacional. Uma correção de rumos implicaria em que medidas? O Brasil precisa mudar completamente o modelo econômico, na minha opinião. Precisa mudar a sua maneira de ver o mundo e a maneira de ver os interesses nacionais. Precisa adotar uma política de defesa das empresas nacionais. Precisa adotar uma política de promoção das exportações. Precisa ser muito mais austero do que tem sido em matéria de importação. Precisa adotar proteções seletivas a setores determinados. Precisa economizar no uso de divisas. Precisa reduzir a sua dependência em relação ao capital externo e fortalecer os mecanismos internos de geração de poupança e de financiamento. Precisa ser austero no gasto público e austero na condução das contas públicas. Tudo isso é muito difícil de fazer. Governos fracos, medíocres, em geral, preferem o caminho do facilitário, que é tomar crédito externo quando ele está lá abundante. Só que esse caminho do facilitário só é fácil no curto prazo. Depois vem a reversão das conjunturas financeiras internacionais e os países que foram imprudentes se engajaram demais com esses fluxos instáveis que correm o mundo e deixam um rastro de destruição por onde passam. Esses países pagam um preço altíssimo, que é o que nós já estamos vendo aqui no Brasil nesse ano de 1998. O senhor defende a ideia de que a globalização é um mito, mas nos últimos dias nós estamos vendo que problemas econômicos e políticos de países distantes, como a Rússia, têm interferido fundamentalmente na economia brasileira. Como explicar isso ao telespectador? Olha,
a parte mais dinâmica do processo de internacionalização dos últimos 20 anos foi uma expansão dos fluxos financeiros, grande parte dos quais de caráter especulativo e volátil, né? Então, o que aconteceu é que essa expansão dos fluxos financeiros, promovida pelos países desenvolvidos, inclusive, e aceita por muitos países em desenvolvimento, mas não por todos, gerou situações de grande vulnerabilidade, que não são novas, viu? Nós temos muitos precedentes de situações de vulnerabilidade provocadas por uma expansão excessiva dos fluxos financeiros internacionais para periferias, como a América Latina e outras, né? Então, o que houve, na verdade, foi uma ideologia dos livres fluxos de capital, da livre movimentação de capital, que gerou situações de grande vulnerabilidade. Agora, observa o seguinte, que quando estoura um problema na Tailândia, ou na Indonésia, ou na Coreia, ou na Rússia, mais recentemente, e isso repercute no Brasil, há uma versão simplista de que nós estamos diante de um fenômeno global. Isso não é verdade. Factualmente é incorreto. Só estão sentindo as repercussões fortes da turbulência que ocorreu desde o ano passado, 97, no leste da Ásia, aqueles países da periferia subdesenvolvida que, por decisão nacional, se engajaram excessivamente nesses fluxos financeiros externos em fase de expansão. Exemplo do Brasil. Há exemplo do Brasil, mas é interessante o contra-exemplo também. Você imagina o seguinte, se fosse verdadeira a tese simplista de que nós estamos diante de um pânico global que está atingindo indiscriminadamente todos os mercados emergentes, só porque são emergentes, supostamente emergentes, seria de se esperar que Formosa ou Taiwan tivesse sido violentamente atingida. Afinal, é um mercado emergente, está muito próxima do epicentro da crise que foi o leste da Ásia, está no leste da Ásia e é um dos tigres. Então, se fosse uma questão de puro contágio irracional de mercados em pânico, o que seria de se esperar é que Taiwan já estivesse em colapso. Bom, Formosa ou Taiwan está, até agora, indo bastante bem. Por quê? Porque teve políticas macroeconômicas prudentes. Quero te dizer mais, sofreu menos com a crise no leste da Ásia, nos outros tigres emergentes do leste da Ásia, do que o Brasil, que está lá do outro lado do mundo. Então, vocês vejam que a crise tem repercussões internacionais sérias, mas ela incide sobre os países de forma muito diferente e é crucial nessa incidência a trajetória da política econômica nacional. Por isso é que não dá para dizer que um governo como o brasileiro não tem grande responsabilidade pelos problemas que estão sendo sentidos pela população agora em 97, 98. O que acontece é que governos omissos, que querem se esconder, dizem que a crise é mundial e que o Brasil não pode escapar disso, por exemplo, né? Mas a crise não é mundial. Nós estamos agora falando em setembro de 98. Nesse momento, a crise não é de forma nenhuma mundial. Nós temos duas, só para mostrar como isso é falacioso, nós temos duas regiões importantíssimas da economia mundial, os Estados Unidos e a Europa, que estão indo muito bem em 98, até agora. Pode até ser que essa crise se torne mundial, mas por enquanto ela não é de forma nenhuma mundial. Ela não atingiu grande parte do centro do sistema econômico internacional, Estados Unidos e Europa, e tem uma grande parte da periferia do sistema que está indo bem. Sentiu poucos efeitos da turbulência que começou no leste da Ásia e que se propagou para alguns outros países, notadamente para algumas economias da América Latina. Veja a China, por exemplo. A China, por enquanto, sofreu relativamente pouco os efeitos macroeconômicos da crise no leste da Ásia. Veja a Índia. Né? Então, não é dizer que a crise mundial é um artifício paupérrimo, a meu ver, para tentar retirar a enorme responsabilidade que têm os governos nacionais dos países que estão com problemas. O russo, o brasileiro, o venezuelano, o argentino, o coreano e vai por aí. Então, em última análise, professor, os problemas que temos enfrentado aqui no Brasil, os problemas econômicos, são de fato resultado de uma opção política, de uma decisão política do governo brasileiro. Sim, mas aí eu queria qualificar esse ponto com outro aspecto que é importante ser considerado, é que as dificuldades que nós temos observado nos anos 90, especialmente agora em 97 e 98,
são dificuldades que têm uma dimensão internacional que é importante ser frisada, que é a expansão desmesurada, descontrolada, patrocinada pelos países desenvolvidos e pelas entidades multilaterais como o FMI, dos fluxos internacionais de capital, boa parte dos quais voláteis ou de curto prazo. Cada vez mais se percebe que esse é um problema, porque gera um grande potencial de instabilidade, especialmente para os países imprudentes, como o Brasil, que vão longe demais na aceitação desses capitais. E crescentemente você observa no establishment financeiro internacional, no establishment acadêmico dos países desenvolvidos, uma mudança de opinião. Eles estão percebendo que a pregação que fizeram durante tanto tempo em favor da liberalização dos movimentos de capital pode ter ido longe demais e pode estar se tornando uma fonte de crises e de instabilidade para grande parte da economia do planeta. O professor François Chesnais, um dos maiores estudiosos e críticos da ideologia da globalização, defende a ideia de que a história sem sujeito, centrada no mercado, leva a humanidade ao caos e à barbárie. O senhor concorda com isso? Concordo. O que acontece é que a sociedade civilizada, ela tem o mercado como um ingrediente importante, né? Mas não pode ser o único ingrediente. O mercado precisa estar subordinado a um esquema maior, onde pesam outras considerações, outros valores, outros interesses. O mercado é uma parte apenas da vida humana moderna. Tem que haver o Estado, tem que haver as organizações da sociedade civil, tem que haver os sindicatos, tem que haver a esfera política, a esfera da cultura. A grande parte da vida humana tem que estar fora do âmbito estrito do mercado. E o que nós temos notado nos últimos anos, nas últimas décadas, é que o mercado está invadindo outras áreas, está se sobrepondo a outras considerações em muitos terrenos, especialmente em países mais atrasados, que têm pouca estrutura, como é o caso do Brasil, né? Então você vê, por exemplo, que as relações mercantis adquirem um predomínio tão grande que elas contaminam de forma grave áreas que deveriam estar sob controle público. Vou dar um exemplo que parece assim meio anedótico, mas que é sintomático da situação atual. Qualquer brasileiro que entende futebol, e a grande maioria dos brasileiros entende, percebeu que aquela final contra a França, por exemplo, não foi normal. Aquilo não foi jogo de futebol, muito menos de final de Copa do Mundo. Como disse o capitão da seleção francesa, o Zidane, só um time entrou em campo. E por quê? Porque ficou patente para quem tem um mínimo de sensibilidade que a seleção brasileira não era um time unificado, era um time que era uma seleção que foi fatiada entre patrocinadores internacionais. Uma grande empresa de material esportivo patrocina a seleção brasileira como um todo e aparentemente interfere bastante no trabalho da seleção. Os jogadores individualmente têm contratos de patrocínio publicitário com essa empresa ou com outras empresas concorrentes da empresa que patrocina o time como um todo. Então, na verdade, o que aconteceu na França foi a transformação da seleção brasileira num palco em que as relações mercantis prevaleceram amplamente e a chamada pátria de calção e chuteiras, segundo a famosa expressão do Nelson Rodrigues, foi transformada num empreendimento comercial mal gerido, em que os conflitos comerciais acabaram tendo um peso decisivo na derrota da seleção brasileira. Derrota inexplicável, a não ser que se considerem esses aspectos, né? A escalação do Ronaldinho, a repercussão que isso teve dentro da equipe, a divisão da equipe a propósito da escalação do Ronaldinho no momento decisivo, tudo isso tem a ver com uma mercantilização excessiva e descontrolada do esporte e da vida em sociedade em geral. Nós estamos tão contaminados por essa ideia de que o mercado é algo intocável, que a opinião pública sequer reage a isso suficientemente. Nós não percebemos, por exemplo, que o mercado deve existir, mas sob controle público, inclusive no que diz respeito a coisas tão importantes para o Brasil, como é a seleção brasileira de futebol.
Você acabou de assistir a um programa da série Reage Brasil, produzida pelo Sindicato dos Engenheiros. Gostaríamos de saber sua opinião sobre as entrevistas que estamos apresentando. Comunique-se com a gente. Este espaço também é seu. Boa noite e até o próximo Reage Brasil, daqui a 2 semanas, neste mesmo horário. Até lá.